Salve, salve família, na paz, estamos juntos, sou o Pô, esse canal No Corre. Como no próprio nome diz, não corre, mas poucas vezes eu trouxe relatos e experiências de corrida, eu vou aproveitar a semana passada que eu fiz uma coisa não tanto normal para trazer esse relato para vocês. Só para explicar um pouco mais do que aconteceu, semana passada eu corri 42 km, uma distância de uma maratona. E, obviamente, eu não sou uma pessoa normal. Quem sai para correr uma maratona de casa? E no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como por trás de toda essa loucura existe sim um raciocínio lógico do porquê foi conduzindo o meu treino, realmente a minha mente, para acabar tendo esse resultado que para muitos é quase que assustador ou uma meta de vida para ser atingida. Só para explicar o que aconteceu, semana passada a gente fez a nossa missa de domingo, o Outra Fé, que é nosso grupo de corrida. Como ainda no momento a gente não pode fazer aglomeração, como a gente não pode nos reunir em grande quantidade, e para se adequar a esse momento, uma das soluções foi a gente fazer uma corrida simultânea. A gente criou uma comunidade lá no Strava. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade Outra Fé, aconselho você fazer parte também. O Strava é um aplicativo que dá para você computar a corrida e também é uma comunidade esportiva, então é muito interessante isso. Como a gente sempre já falou, vou deixar até aqui em cima um cardzinho que eu falei de comunidades virtuais do Freeletics, também vale na questão do Strava, é muito legal você ver a competição, quilometragem, uma disputa saudável entre seus amigos ou entre pessoas do esporte que você pratica. Mas eu vou falar sobre a nossa missa de domingo, os motivos do porquê eu caí para fazer 42 km. O primeiro motivo foi que no sábado, um dia anterior, eu comi muito, né? Eu pedi aquele rodízio de japonês, tem muito arroz, tem muito shoyu, e vocês me conhecem, eu tenho muito claro na minha mente aquela lógica de quanto mais eu como, mais na teoria eu tenho que treinar. Aquela balança muito simples para você atingir as suas metas, se for principalmente corporal. O quanto você come para o quanto você treina. Sinceridade com a sua própria mente e consciência para saber que essa balança, se você for muito claro, sincero e transparente, você vai conseguir ter resultados. Então, por esse motivo, por eu ter comido um pouco mais no dia passado, eu tinha colocado na minha mente que eu ia fazer 21 km, uma meia maratona, já que eu tinha comido muito e eu ia correr mais do que realmente 21 km, já vai fazer quase 5, 6 meses que eu não fazia essa distância. Mas ao mesmo tempo eu já estava fazendo treinamento de 15, 16, num ritmo muito moderado. E para mim, eu tinha certeza absoluta que eu ia conseguir fazer 21 km se eu segurasse meu ritmo, se eu pudesse colocar em prática o primeiro mandamento que eu sempre levanto lá no grupo de corrida, que é o não se emocione. Não se emocione nada mais é do que você começar a sua corrida muito mais devagar. Pelo menos para mim, é uma das estratégias que mais me dá pontos positivos, porque eu gosto de fazer uma comparação do carro. Você não entra no carro e coloca a quinta marcha. Então, para mim, eu não gosto de começar a correr e já acelerar muito. Eu gosto de ir aquecendo, principalmente 5, 10 minutos. No meu caso, foi um pouco mais para eu aquecer. Lembrando que sábado passado e até hoje a gente ainda está no momento de muito frio. Existia uma grande possibilidade de chuva. Então, não tem o porquê para mim eu do nada começar a correr e já acelerar. Para mim, corrida, mesmo que para muita gente velocidade e o melhor tempo no 5, o melhor tempo no 10, 21, 42, sempre bater um recorde é interessante. Para mim, corrida sempre foi uma válvula de escape e uma coisa positiva, uma coisa saudável. E para mim, para ser uma coisa saudável, é um pouco mais devagar. É quase como uma meditação, é quase como uma hiperconsciência e uma conexão do seu corpo com a sua respiração. E para você conseguir ter essa hiperconsciência, para mim o que me ajuda muito é começar mais devagar. Porque daí você consegue ajustar a sua postura, relaxar seu ombro, relaxar sua mão, ajustar
abrir o peito, jogar a cintura para frente. Dicas que eu acho que vale a pena, se vocês tiverem interesse, e deixa já no comentário se vocês querem saber mais sobre corrida, que é a minha especialidade, que é o mundo que me transformou. Deixa aqui que eu quero começar a realmente tentar trazer um pouco mais desse mundo de corrida, já que o nome do canal se chama No Corre, e desculpa por trazer poucas experiências até o momento. Foi esse o motivo do que eu comecei. 21 quilômetros, começando devagar. Começando bem devagar. Ritmo de mais ou menos 7h10 a 6h40, 6h30. Vou tentar deixando aqui do lado aqui o aplicativo Strava e até mesmo um pouco mais desses ritmos para você ver que tudo que eu tô falando realmente está baseado em números. E lógico que eu não sou uma das pessoas que vou correndo olhando o relógio de sempre, mas eu tento entender qual é o ritmo que eu tô, vejo o relógio, entendo, 6h40 é esse ritmo, e eu vou me conhecendo e eu vou exatamente tentando replicar ou dar uma continuidade naquela velocidade, na postura que eu tô e na playlist, né? Porque a playlist vai conduzir muito se vai te acelerar ou não. Então eu tentei começar não colocando sons eletrônicos, tentei começar com uma playlist mais de boa. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo as 3 playlists que eu ouvi nesse treino. Começando mais de boa, mais perto ali depois dos 21 e pouco fui acelerando e depois terminando mais de boa ainda. Foi essa a minha ideia. Comecei mais ou menos, fiquei nesse ritmo 7h10, 6h40 até o quilômetro 15. A gente tá falando aí de correr quase 1h30, 1h40, sempre eu jogando na minha mente, não se emociona. Segura. 1h30 pensando nisso. Quando eu falo não se emocione lá no Outra Fé, e quando eu falo pra vocês não se emocione em 10 minutos, por incrível que pareça, eu fico jogando isso pra minha mente. Nesse treino foi 1h30 pensando nisso. Uma junção de não se emocione, de segurar um pouco mais o seu ritmo, para que você, não indo tão rápido, te permita fazer pequenos ajustes corporais, porque para mim o que eu mais me preocupo hoje em dia é ter a postura correta, não lesionar meu joelho, não lesionar meu tornozelo, não me lesionar. Nossa vida é uma maratona, não tem o porquê a gente realmente pensar que é um sprint ou uma prova de velocidade muito rápida. Nossa vida, mesmo que de vez em quando a gente viva alucinadamente achando que não tem o dia de amanhã, 99% de chance que a gente vai ter o dia de amanhã. Então, pra mim, eu prefiro muito mais ter um treino saudável. E por isso eu fiquei 1h30 me segurando. Tudo isso fez com que no quilômetro 15, beirando 15 ao 21, meu corpo tava muito bem. Eu tava muito bem. E eu tava começando a me sentir confortável e aquecido no quilômetro 15 e 21. O que daí automaticamente, eu sou uma das pessoas que eu gosto muito de brincar com números. E por isso que eu gosto do relógio. Acho que em algumas vezes já falei no próprio stories do Instagram ou até mesmo em algum vídeo aqui o porquê eu gosto do relógio e o porquê eu gosto de número, que é para fazer essas brincadeiras. Se eu tô no 21 e tô muito confortável, minha mente ela conduz muito para que automaticamente eu olhe o número 30 e fale assim, eu vou conseguir até o 30 facilmente. Eu sou esse tipo de pessoa. Por detrás de toda essa minha mente louca, maluca, de do nada fazer 42 quilômetros, eu quero que vocês entendam o que durante a corrida eu vou pensando. Qual que é a brincadeira comigo mesmo, qual que é essa superação que eu vou fazendo durante a corrida. E toda essa superação, principalmente quando eu tô brincando de longa distância, tudo que vai me permitir, juro, é o não se emocionar no começo. Acho que vocês que correm sabem que a pior coisa que pode acontecer com nós é a gente quebrar. A partir do momento que você quebra, você já não tem mais possibilidade ou opção de ter esse tipo de brincadeira no meio, beirando ao final. Acho que qualquer maratonista que sabe
que já fez essa distância de 42 quilômetros, a gente tem muito aquela questão da barreira dos 30 quilômetros. E para vocês entenderem que essa barreira dos 30 quilômetros, nesse meu treinamento, foi completamente ao contrário. Porque a partir do momento que eu tava nesses 21 quilômetros e falei assim, eu vou até o 30, e o mindset e a maneira com que você entra na prova e a maneira com que você entra no seu treinamento e a maneira com que você entra em tudo na sua vida, aquele primeiro pensamento, ele vai conduzir isso de uma maneira surpreendente. Vou deixar mais um cardzinho aqui também na questão do jejum de 3 dias. Quando eu dou o meu relato falando que eu entrei no jejum super pensando que ia dar certo, e esse foi um dos principais fatores de eu ter conseguido ficar 3 dias em jejum, só bebendo água, é porque a maneira com que eu entro nas coisas, a maneira com que eu começo, já acreditando que eu sou capaz, já acreditando que mesmo tudo que todo mundo fala, tudo que todo mundo colocou como padrão, tudo que todo mundo fala que existe a barreira dos 30 ou que independente do que seja, eu não me baseio do que o outro fala. Eu me baseio em sim do que eu sou capaz, das minhas vivências e de acreditar que eu posso sim, respeitando os meus limites e respeitando a consciência de como eu tô durante. Sempre percebendo como está minha postura, sempre percebendo como está minha respiração, até mesmo com máscara, que essa é uma das dificuldades que eu venho treinando hoje em dia, de correr com máscara, que quase que simula um treino com altitude. E tudo isso fez com que eu chegasse no quilômetro 30 muito bem. Mas muito bem, eu vou mais uma vez deixar aqui o gráfico do Strava, ao ponto de chegar no quilômetro 30, onde todo mundo coloca como se fosse a muralha, a barreira, foi o momento onde eu comecei a acelerar. Lembrando, eu tinha começado esse treino pensando em fazer 21. Cheguei no 21 super confortável, fui brincando de colocar o quilômetro 30. Cheguei no quilômetro 30, eu tava tão bem que eu comecei a acelerar. Preciso lembrar para vocês, e não aconselho e não indico, e eu só tô fazendo um relato de como foi o meu treino. Eu fiz 42 km sem tomar gel, sem comer nada durante, sem beber nada durante. Para não falar que eu não comi nada durante todo esse treinamento, acho que no quilômetro 36, 38, eu parei em uma rua lá que eu vi uma amoreira e devo ter pego no máximo umas 10 amoras ali do chão, porque eu sou baixinho e não consegui pegar lá em cima. Então eu comecei a acelerar no quilômetro 30, porque eu estava muito bem e eu estava brincando comigo mesmo do que eu era capaz. Assumo para você que no quilômetro 30 foi um momento onde eu lembrei muito do motivo do porquê a gente estava fazendo aquele treino. A missa de domingo. O primeiro treino simultâneo do Outra Fé. E eu sou uma das pessoas que, apesar de virar e falar que na corrida a gente tem que deixar de esquecer todos os pensamentos, pra gente entrar num transe, pra gente entrar numa meditação de só consciência corporal e só consciência da respiração, quase como se fosse uma locomotiva dos 2 trilhos, tanto o corpo como respiração, e você entendendo como você encaixa esse ritmo, esse sincronismo, vai fazer você ir muito mais longe. Quando eu consigo purificar meus pensamentos, não pensar em besteira, dívidas, boletos, pessoas que eu preciso realmente me acertar, condições que ainda não estão as melhores na minha vida, quando eu consigo sim eliminar isso, e numa profundidade de pensamento, eu começo a pensar em coisas realmente muito positivas. O que são coisas muito positivas? Realmente lembrar histórias muito boas, lembrar pessoas muito boas. E nesse treino missa de domingo, onde o propósito era realmente muito a questão do Outra Fé, que a gente estava pela primeira vez, depois de 4, 5, 6 meses, correndo por um motivo de ser o coletivo, eu comecei a lembrar de tantas pessoas que eu fiz parte de evolução delas. Eu comecei a lembrar de tantas pessoas que eu vi elas conseguirem fazer muito mais do que elas acreditavam. Tantas histórias nesses últimos 8 anos, tantas pessoas que eu vi as pessoas melhorarem. Acredita que tudo que vai volta, tudo que você planta você colhe. E acho que todos esses anos
todas essas superações que vocês veem eu fazendo, pode parecer ser uma loucura, mas nada mais é do que pequenos retornos de energia de pessoas que um dia eu ajudei, elas me ajudam de volta. De uma maneira que elas nem sabem. Talvez tantas pessoas que eu pensei durante aquela corrida nem sabem que me ajudou. Pela simples história que a gente teve. Por pequenas atitudes que eu vi elas tendo, que mudou tanto a vida delas. Seja sair de uma depressão, seja se recuperar de um relacionamento, seja melhorar numa questão de obesidade, seja fazer os primeiros 3, 5 ou 10, fazer os quilômetros mais rápido. São tantas histórias que quando eu tô durante ali o 30, 33, 35, 38, eu vou indo de uma maneira quase que inexplicável. Junto com essas histórias, junto com esses momentos, tem uma outra brincadeira que eu faço comigo mesmo, que a corrida me possibilita. Nesses 42 quilômetros, eu quero mostrar aqui o mapa. Saí do Brooklyn, daí eu fui para Ibirapuera, dei uma volta no parque, fui ali, subi a Brigadeiro, fui para Paulista, fui da Paulista, fui para Pacaembu, dei uma volta no Pacaembu, voltei para Paulista, daí eu fui, desci pro Ibirapuera de novo, daí eu peguei a Faria Lima, fui até o final da Faria Lima, fui também ali pra Praça Roosevelt. Eu dei uma volta tão grande na cidade e a corrida me possibilita exatamente essas duas brincadeiras. O primeiro, você fazer distâncias onde normalmente, até mesmo de carro, você vira e tem preguiça. Você tem preguiça de ir para casa de um amigo, você tem preguiça de ir no supermercado, você tem preguiça de ir para qualquer distância ali, até mesmo de carro, onde você não vai fazer esforço nenhum, a não ser entrar no carro e sair do carro. A corrida me dá exatamente essa consciência de que você sendo o seu automóvel, você sendo o seu veículo de passar de um lugar para o outro, e aquelas distâncias que até mesmo de carro você tinha preguiça e você tá ali, você mesmo correndo aquelas distâncias, você começa a ter novos parâmetros do que é distância, você começa a ter novos parâmetros do que você é capaz. E a partir do momento que eu corri tantos lugares assim e passei por tantas pessoas distante, né? Procuro realmente nessa questão de isolamento social passar o máximo distante, até mesmo correr numa rua, o máximo possível não ter nenhum contato com pessoas, mas mostrar para essas pessoas que é possível sim, você tá correndo, você tá fazendo uma prática de atividade física num sábado, numa manhã de frio, onde a pessoa já teve uma vitória só de sair de casa, porque existe uma grande possibilidade dela estar deitada vendo Netflix e só dela sair e dar uma volta nesse momento onde, para mim, eu acredito que a atividade física e você se movimentar é uma das principais coisas que podem fazer você não beirar aquele pensamento negativo que a prisão, seja ela mental ou física, vai te gerar. Então, todos esses lugares que eu fui percorrendo são fatores que vão me ajudando a fazer correr mais. Quanto mais eu vejo que eu sou capaz, respeitando minha velocidade e minha postura, sempre. Velocidade, respiração, postura. Isso para mim é o que sempre vai me permitir não quebrar, e quando eu não quebro, eu me ajusto a velocidade para que eu não force demais, para que eu possa ir sim fazendo uma coisa um pouco mais progressiva, para que a gente possa terminar bem, né? Até mesmo porque qualquer disputa ou qualquer prova, o mais importante é você terminar bem. De que importa você realmente começar forte e ir agonizando no final. Mais uma vez, a vida é uma maratona e eu espero sim chegar no final da vida bem. De que adianta eu nesse primeiro momento onde eu tenho saúde, eu tenho condições, eu sou jovem, eu gastar todos os meus estoques. Um dia eu fiz que nem eu era muito jovem. Hoje em dia eu tenho 31 anos e por cuidados próprios e por limites que eu coloquei na minha própria vida, eu cada vez mais me sinto mais jovem e meu próprio corpo está correspondendo. Lógico, alguns pequenos detalhes como marca de expressão, até mesmo o meu próprio cabelo,
a idade vai chegando, mas a minha energia e diversos outros fatores, cada vez mais eu me sinto mais jovem. Então, é essas coisas que eu quero que vocês entendam do porquê eu quis passar esse relato dessa prova para vocês, desse treino de 42 quilômetros. São as pequenas coisas durante a prova que eu vou fazendo que vão me dando condições de realmente me superar de uma maneira que qualquer pessoa já teria começado não acreditando. Quantas pessoas, quando eu virei e fiz um treino de 42 quilômetros, falaram que eu era louco? Todas essas pessoas que, a partir do momento que colocam que eu sou louco, a chance delas também não conseguirem é gigantesca. Quantas pessoas que, a partir do momento que eu fiz 42 quilômetros, virou, poxa, Paul, eu fiz só 17, eu fiz só 13, só 10. E neste primeiro momento eu já respondo, falo assim, ó, por favor, não fala só 17, não fala só 10. Quantas pessoas ainda não têm condições de fazer essas distâncias? A gente não precisa se diminuir, a gente não precisa se comparar. A gente precisa cada vez mais se entender, se respeitar e acreditar sim que você pode muito mais se você sempre manter essa base do respeito e autoconsciência, mas acreditando sim que você pode ir encontrando essas brincadeiras mentais que eu pelo menos tenho do número, dos lugares que eu corro, da quantidade de coisa que eu vou somando, ao ponto de, quando eu tava correndo na 23, ali uma rua daqui de São Paulo, onde por causa do Dória ou de qualquer prefeito que colocou aquela parede verde, que por um pequeno momento na minha corrida eu reclamei e critiquei, de falar assim, porra, que merda, tô correndo aqui no meio fio, colocar essa parede verde aqui, só querendo deixar um pouco mais bonito ou saudável ou um pouco ambiental, mas esquecendo do ser humano e deixando só um meio fio. E por um pequeno momento eu fiz uma mudança de mindset, uma mudança de ideia de que, sim, lógico, dificultou um pouco mais a passagem da pessoa naquele meio fio. Mas eu não posso criticar a natureza, eu não posso criticar o que na teoria a gente mais está destruindo, que é a natureza. Tem que valorizar, sim, pequenas atitudes, cada escolha tem sua renúncia. Mas colocar aquela parede verde, sim, é uma consciência do ser humano de tentar preservar um pouco mais a natureza. Eu, pelo menos, tenho que sim colocar nome para planta, pensar positivo nas plantas, assim como também em vários momentos da minha vida eu cuido do meu jardim e emanando uma energia positiva. E por que eu cito isso da questão do meio fio da 23? São pequenas mudanças de mindset durante todos esses treinamentos ou até mesmo da sua própria vida, de ter problemas e você tirar o peso do problema e ver sim como você pode tirar a melhor experiência dessas situações. Eu estava criticando a planta, do nada, e eu agradeci por elas estarem lá e comecei a passar nelas, né? Comecei a realmente absorver a energia, se é real ou não, se é placebo ou não. Em vez de estar me arranhando, eu acreditei que eu estava puxando a energia delas. E me deu um gás na 23. Então, essa é a minha mente meio louca de tentar ver pequenas dificuldades e pequenas barreiras que pessoas colocam, situações colocam, os lugares, objetos, tudo que poderia ser negativo ou que poderia fazer você conduzir ao declínio e quebrar. Só depende de você mudar esse pensamento e só depende de você tirar os pontos positivos e as energias positivas dessas situações. Esse sou eu. Essa é minha mente meio louca. Louca ao ponto de fazer 42 quilômetros num treininho normal de domingo. Louco ao ponto da gente ter um dos maiores grupos de corrida por acreditar sim que o esporte pode salvar. Louco ao ponto de não querer, ainda mesmo jovem, fazer atitudes em lugares ou andar com pessoas que não faz mais sentido, em situações e momentos que as pessoas não têm força de vontade para tomar atitudes, mesmo que essas sejam melhores para elas mesmas, porque ainda estão presos no que a nossa sociedade fala ou do que ainda ela acha que faz bem.
esse sou eu. Esse foi o meu relato do meu treino de 42 quilômetros. Espero que você possa realmente ter tirado algumas lições e, mais do que me escutar e acreditar que sim, é possível, que no seu próximo treino ou que numa próxima situação onde você veja que pode ser um problema, como você pode rapidamente mudar essa situação e tirar o melhor proveito para que, sim, no momento de transição seja difícil, mas que você possa sair melhor do que quando você entrou. Eu quero fechar esse vídeo com uma frase que eu vi hoje na internet, que é: para você ter o arco-íris, você precisa entender que você precisa de uma chuva. O que isso significa? De vez em quando, situações ou momentos negativos que a gente acredita que seja negativa podem sim nos trazer benefícios e situações de beleza. Aproveite as situações, agradeça pelos momentos bons e ruins que você está passando e espero que esse meu relato, além de ser 42 km, além de ser de corrida, que possa ser um relato de vida, de como a gente pode sim ser cada vez melhor e acreditar que a gente pode fazer distâncias ou chegar em lugares, ter conquistas que a gente jamais acreditou. Eu sou o Pouro, esse é o canal No Corre. Estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos conectados. Nesse vídeo, conectado na comunidade Strava, que eu espero que você faça parte do nosso treino, e conectado de uma maneira onde que a corrida sim salva e nos conecta de uma maneira mais positiva possível. Mais uma vez eu peço que, se vocês gostam de corrida, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu quero sim tentar trazer um pouco mais desse mundo que mudou minha vida e da qual eu tenho sim grandes méritos e grandes responsabilidades por estar representando grandes marcas e projetos. E espero que essas grandes responsas que na minha vida me trouxe, eu mostre para vocês que são simplesmente oportunidades maravilhosas da gente se conectar.